Saudações, galera que sempre bate e nunca apanha. Tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Não tem nada melhor numa história da Marvel do que as lutas, não é mesmo? Aquele momento de tensão, quando os personagens partem pra porrada e a gente sabe que o bicho vai pegar. Porém, uma coisa que acontece com certa frequência nos quadrinhos da Marvel é aquele momento onde a diferença de força, de poder ou até de habilidades é tão alarmante que os caras partem pra cima, mas a luta acaba tão rápido que não dá nem pro cheiro. Sempre acaba vindo alguém que dá uma surra no outro. E é sobre essas surras que nós vamos falar hoje. Lutas que acabaram tão rápido que não teve nem luta direita. Essa lista é quase um top 10, pois eu arrumei mais ou menos da luta menos humilhante até a mais humilhante. Mas ainda assim essa lista acaba sendo um pouco da minha opinião. Mas nem tanto. Enfim, deixe seu like, se inscreva, comente e vamos logo para esse vídeo. Wakanda vs Skrulls. Durante a saga Invasão Secreta, onde os Skrulls se infiltraram na Terra usando seus poderes metamorfos, eles acabaram invadindo a tribo de Wakanda para dominar o país. Mas os alienígenas aprenderiam da forma mais humilhante a manter suas invasões fora do território do Pantera Negra. T'Challa e Ororo Munroe, a Tempestade, que até então era sua esposa, juntaram as principais forças do país e invadiram a nave dos aliens. Foi um verdadeiro massacre. Cabeças foram penduradas e os wakandanos ainda escreveram na parede da nave com o sangue dos mortos. É isso que acontece quando você invade Wakanda. Daken vs Justiceiro. Durante o Reinado Sombrio, quando Norman Osborn se tornou o presidente dos Estados Unidos e passou a perseguir os heróis, Frank Castle estava no encalço do ex-Duende Verde e estava quase descobrindo seus planos. Até que deu de frente com um dos guarda-costas de Osborn, o Daken. O filho do Wolverine estava protegendo o presidente e entrou em combate contra o Justiceiro. E desde o começo da luta, vimos o quanto ela era desigual, pois o fator de cura do Daken contrapunha as facadas e tiros do Justiceiro. No final, Daken simplesmente esquartejou o Castle e transformou ele numa pilha de carne. Tempos depois, o Justiceiro voltou à vida como Franken Castle, uma espécie de Frankenstein feito com as partes do corpo do antigo Justiceiro. Luke Cage vs Homem-Púrpura. Quem viu a série da Jessica Jones sabe que é uma das melhores séries de heróis de todos os tempos. E também conhece um dos vilões mais FDP de toda a Marvel, Zebediah Killgrave, o Homem-Púrpura. Certa vez, Killgrave escapou da prisão e foi parar no Brooklyn, e tentou usar seus poderes de hipnose para fazer o Luke Cage atacar os outros heróis. Mas o que ele não sabia era que seus poderes não estavam funcionando, então o Cage aproveita para descontar toda a raiva que ele tinha do vilão, por tudo que ele fez à sua esposa, claro. Foi muita porrada, ele encheu o cara de porrada e deixou ele todo desfigurado. Ele só parou quando o Capitão América pediu. Justiceiro vs Wolverine. Lembra que eu falei do Daken fazendo picadinho de Justiceiro? E se eu disser que o Frank Castle já deu uma verdadeira surra no próprio Wolverine? Pois é, isso aconteceu em 2002 e foi uma luta bastante brutal. Primeiro, o Justiceiro deu um tiro de 12 a queima-roupa na cara do Wolverine, fazendo ele ficar com o crânio de adamantio exposto. Depois, com a mesma 12, ele acerta os testículos do Logan. E para finalizar, ele pega nada menos que um rolo compressor e passa por cima do Logan com ele. Eu fico imaginando a dor do Wolverine tendo que curar tudo isso depois. Nossa, cara, deve ter... Au. Wolverine vs Dente de Sabre. Mas o Logan não é do tipo que só apanha, ele também teve a sua vez de meter a porrada nos outros. E no caso a vítima foi o seu maior rival. O Dente de Sabre é o oponente perfeito para encarar o Wolverine, pois mesmo os dois sendo muito parecidos, Victor Creed odeia o Logan e ninguém entende direito o porquê. Todo ano no aniversário do Logan, o Dente de Sabre aparece para dar uma surra nele e deixá-lo quebrado, fisicamente e psicologicamente. Certo dia, o Logan se enfesou e daí decidiu dar um fim naquilo. Quando o Dente de Sabre chegou, o Wolverine usou a espada Muramasa para cortar o braço e a cabeça dele. A espada era feita de carbonádio, um metal que anula fator de cura. E com isso a luta durou menos de 5 segundos, não deu nem uma página.
Pantera Negra vs Deadpool. Guerra Civil 2 foi uma saga muito legal de se acompanhar. Nela, o humano Ulysses ajudou a salvar algumas pessoas com seus poderes de prever o futuro. Então a Capitã Marvel decidiu usar ele para antecipar os desastres, antes que eles acontecessem. Mas o Homem de Ferro foi contra, e aí deu-se o conflito. Durante essa saga, Deadpool invade o prédio onde Ulysses estava sendo mantido preso para poder sequestrá-lo, mas dá de cara com Pantera Negra. Wade decide iniciar uma luta só para ver se o rei de Wakanda era forte mesmo. Péssima ideia. A luta foi brutal e terminou com Deadpool sendo arremessado por uma janela e caindo de uma altura absurda, tendo vários cacos de vidro cravados pelo corpo. Deadpool, você esqueceu que ter fator de cura não significa vencer uma luta, né? Thor vs Mercúrio. Durante a sombria saga O Cerco, Loki se passa pela Feiticeira Escarlate, que até então estava desaparecida. Os Vingadores descobrem e têm a ideia de interrogá-lo, supondo que eles soubessem onde ela estava. A sessão de tortura prossegue até que surge ninguém menos que o Thor, e é aí que as coisas esquentam. O Deus do Trovão tenta libertar seu irmão, mas é impedido pelos heróis, especialmente o Mercúrio, que é irmão da Wanda. Ele queria a todo custo tirar a informação do Deus da Trapaça, e chega a eletrocutá-lo, o que tira a paciência do Odinson. De início, Mercúrio até consegue se esquivar dos relâmpagos do Thor, inclusive zombando da cara dele e chamando de Thor-Taruga. Mas não demora muito para o Asgardiano contra-atacar e numa martelada derrubar o jovem aprimorado. Thor ainda pega Pietro pelo pescoço e teria metido a marretada na cara dele. O Hank Pym teve que aumentar seu tamanho para impedir que ele fizesse isso. Demolidor vs Mercenário. O Mercenário é pro Demolidor o que o Coringa é pro Batman. O vilão simplesmente odeia o diabo de Hell's Kitchen e vive infernizando a vida dele. Mas durante uma das histórias de Bendis, ele foi longe demais. O mercenário invadiu o apartamento de Matt Murdock e atacou a sua atual namorada. Ninguém pode culpar o Demolidor pelo que vem a seguir. Em segundos, o Demolidor passou de homem sem medo para homem sem misericórdia. E em uma sequência brutal de golpes, Matt humilhou o vilão, não só fisicamente, mas verbalmente, o chamando de covarde, patético e um nada. Ele risca o alvo em sua testa com uma pedra e finaliza dizendo que só não termina o serviço porque não vale a pena. Essa foi humilhação, fatality. Mesmo sem ter morte, mas foi fatality. Homem-Aranha vs Rei do Crime. O Homem-Aranha é o amigão da vizinhança, engraçado, atrapalhado e gente fina, até que mexam com a família dele. Todas as vezes que alguém ameaça a vida de alguém próximo a ele, o Peter Parker mostra um lado que poucos conhecem. E no caso nós temos o imponente Rei do Crime provando um pouco desse lado. Depois de mandar seus capangas irem atrás de Peter para matá-lo e acabar machucando a tia May no lugar, o Aranha vai atrás de Wilson Fisk e o espanca sem dificuldade nenhuma, deixando ele perto da morte, além de dar uma surra moral no vilão. Foi provavelmente a maior humilhação que o Fisk já sofreu em sua carreira, e isso deve ter ensinado ele a se manter longe da família do Cabeça de Teia. Duende Vermelho vs Guerreiros de Teia. Bora dar uma recapitulada na nossa lista? Então bora lá. Até agora a gente teve heróis que surraram vilões, heróis que surraram heróis e até uma nação que surrou uma raça alienígena. Mas agora a gente vai encerrar com algo inédito, um vilão surrando um grupo inteiro de heróis. Claro que isso é comum, vários vilões fizeram isso, mas esse caso foi especial. Numa história recente do Homem-Aranha, Norman Osborn entrou em contato com o simbionte do Carnificina, e juntando a mente insana e a tecnologia de ponta do Duende Verde com a psicopatia e a força do Carnificina, criou-se o Duende Vermelho, um vilão extremamente insano. Esse vilão foi uma coisa de louco. Ele era tão absurdamente forte que foi necessário juntar Peter Parker, Gwen Stacy, Miles Morales, Flash Thompson e Ed Brock, todos com poderes de aranha e simbiontes. E ainda assim, o Osborn deu uma surra em todos, sem ninguém piscar um dedo nele. Essa surra foi memorável para todos os heróis, mas pelos motivos errados, pois nesse dia todos foram humilhados. No final, o Norman só foi vencido porque o Peter Parker usou da chantagem
para fazer o vilão se desfazer do Carnificina, dizendo que sem o simbionte Osborn nunca o venceria. E chegamos ao fim de mais um vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham se inscrito, né? Eu ia falar inscrevido, mas enfim. Ou tá certo, tá inscrevido. Enfim, espero que vocês estejam inscritos no meu canal a essa altura do campeonato, né? Enfim, muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço para todos vocês. Tamo junto sempre. Até a próxima.